E hoje nós vamos falar de um evento mundialmente conhecido que são os Jogos Olímpicos. Considerado o maior evento esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos têm como objetivo estimular a competição sadia entre os povos dos 5 continentes. E com esse pensamento, o Barão Pierre de Coubertin, considerado o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, dizia que o importante não é vencer, mas competir, e com dignidade. Essa festa esportiva aguardada por todos e tão desejada pelos atletas simboliza a unificação de diferentes etnias, unindo os povos por uma única paixão, o esporte. E foi com esse intuito que o Barão Pierre de Coubertin criou a famosa bandeira olímpica, com um fundo branco e 5 anéis entrelaçados no centro, nas cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho, que representam a união dos 5 continentes, e pelo menos uma das 6 cores aparece em todas as bandeiras nacionais do mundo. Os Jogos Olímpicos está dividido em 2 momentos históricos. O primeiro conhecido como Jogos Olímpicos da Antiguidade e o segundo chamado de Jogos Olímpicos Modernos. Os Jogos Olímpicos na Antiguidade organizavam-se em Olímpia, na Grécia Antiga, de 4 em 4 anos no final do mês de julho, em agosto ou início de setembro, quando existia lua cheia e se completava um ciclo de 99 meses. A esse período de 4 anos chamava-se Olimpíada. Quando a data estava marcada, os arautos eram enviados a todas as cidades gregas para anunciar quando começavam os Jogos e a trégua sagrada. Só podiam participar dos Jogos Olímpicos cidadãos nascidos em alguma das cidades-estado, que formavam a Grécia Antiga. Eram proibidos de competir os estrangeiros, chamados de bárbaros, os escravos e as mulheres. As disputas duraram de 776 a.C. até 393 d.C., quando o imperador romano Teodósio I se converteu ao cristianismo e proibiu qualquer tipo de adoração a deuses, terminando assim com as Olimpíadas, feitas em homenagem a Zeus e por isso consideradas uma manifestação dos rituais pagãos. Jogos Olímpicos da Era Moderna. O Barão Pierre de Coubertin, pai da Olimpíada Moderna, motivado pelo ideal da educação através do esporte, queria propagar seu uso como instrumento de aproximação entre os povos em benefício da paz. Em junho de 1894, apoiado pelo americano William Sloane e pelo inglês Charles Herbert, e na presença de representantes de 15 países, Coubertin fundou em Sorbonne, na França, o órgão precursor do Comitê Olímpico Internacional. Até hoje, essa organização controla todo o mundo olímpico. Então, 16 séculos após a última edição dos Jogos Olímpicos também na Grécia, mais precisamente em Atenas, em 6 de abril de 1896, foram inaugurados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. A escolha da cidade-sede. Desde o retorno dos Jogos Olímpicos, diversos países tiveram a honra de recebê-lo em suas cidades-sedes. Nessa trajetória, os Jogos passaram por 4 dos 5 continentes do planeta. O processo para a seleção da cidade-sede se inicia com a inscrição para a candidatura das cidades perante o Comitê Olímpico Internacional. Cada cidade inscrita apresenta um documento especificando os planos a serem cumpridos, caso seja escolhida para sediar o evento. Após a análise desses processos, o Comitê Olímpico Internacional elegerá as cidades efetivamente candidatas. A segunda fase do processo consiste em um detalhamento do plano inicial, que seguirá de observação direta das cidades candidatas. Após essa etapa, segue uma votação, válida apenas para os membros oficiais do Comitê Olímpico, em que cada membro tem direito a um voto. Só então é que a cidade-sede é efetivamente selecionada. As cidades que sediam os Jogos Olímpicos apresentam cada ano uma inovação, deixando para elas um legado nas estruturas físicas e no fomento ao esporte. Tóquio! E pela segunda vez, a cidade de Tóquio, no Japão, foi escolhida para ser a sede dos Jogos Olímpicos. Em Tóquio, teremos 46 modalidades entre os esportes individuais e coletivos, representando as diversas classificações dos esportes, como os esportes de rede, invasão, marca, campo e taco, combate, precisão e técnico combinatório. Vamos conhecer então agora algumas modalidades presentes nas Olimpíadas. E para começar, vamos falar sobre os esportes individuais. Esses esportes são aqueles praticados por apenas uma pessoa, ou seja, um atleta compete com o adversário individualmente. Alguns deles podem ser disputados contra apenas um competidor ou contra vários que também estão competindo de forma individual. Atletismo. Apesar de conter uma prova em grupo que é o revezamento, o atletismo está inserido nas modalidades individuais.
O esporte é dividido em várias categorias e sempre esteve presente nos Jogos Olímpicos da Antiguidade e nos modernos. Competição tradicional nas Olimpíadas que contém provas de campo, que são os saltos e arremessos, e as provas de pista, que são as corridas. Nas provas de velocidade, os americanos e atletas dos países caribenhos costumam dominar, como é o histórico olímpico do jamaicano Usain Bolt. Nas de longa distância, os africanos são os mais fortes. Ao longo dos anos, muitas equipes e atletas se destacaram nas Olimpíadas em suas respectivas modalidades, marcando seu nome na história dos Jogos Olímpicos. Passaram a ser exemplos para as crianças e jovens, além de se tornarem ícones em seus países. Agora vamos conhecer alguns atletas brasileiros que tiveram grandes resultados na história dos Jogos Olímpicos no atletismo. Vanderlei Cordeiro de Lima, atleta da maratona que ficou marcado na história pela medalha de bronze conquistada nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 e por ser o primeiro sul-americano a receber a honraria de ganhar a medalha Barão de Coubertin, medalha recebida por conta do espírito esportivo demonstrado por ele na competição. Na ocasião, ele liderava a prova com ampla vantagem quando um manifestante invadiu a disputa perto da marca de 36 km e o empurrou. Mesmo com esse fato, Vanderlei voltou à prova e terminou em terceiro lugar. Além dessa belíssima história, o Brasil conquistou 15 medalhas na história dos Jogos Olímpicos, 7 de bronze, 3 de prata e 5 de ouro. 2008 ficará registrado na história do esporte nacional como uma das datas mais marcantes do atletismo brasileiro. Naquele dia, no Estádio Olímpico de Pequim, apelidado de Ninho do Pássaro, a paulista Malren Maggi protagonizou um salto de 7,04 metros, levando o ouro olímpico e se transformou em uma das heroínas do esporte nacional. Ademar Ferreira da Silva. O paulista é uma das lendas do atletismo e do esporte brasileiro, tendo imortalizado seu nome como o primeiro bicampeão olímpico do país. Suas conquistas no salto triplo nas edições de 1952 e 1956 o transformaram em um herói olímpico e sua fascinante vida extrapolou os limites do esporte e o fez obter destaque em vários campos. Joaquim Cruz. O brasileiro é um dos grandes heróis do atletismo nacional. Ter conquistado um ouro olímpico na prova de 800 metros foi um feito histórico que ocorreu nos Jogos de Los Angeles em 1984. Thiago Braz, o saltador brasileiro, protagonizou uma das maiores surpresas dos Jogos Olímpicos Rio 2016. No Engenhão, Thiago conquistou a medalha de ouro do salto com vara com a marca de 6,03 metros, um novo recorde olímpico da prova. Natação. Assim como o atletismo, a natação é uma das modalidades mais duradouras na história dos Jogos Olímpicos. O esporte participou dos Jogos Olímpicos Atenas 1896, os primeiros da era moderna, com 3 provas, 100 metros, 500 metros e 1.200 milhas. As disputas foram realizadas no mar. A piscina olímpica só foi introduzida às competições em 1908, nos Jogos Olímpicos de Londres, na Inglaterra. Tivemos grandes atletas que marcaram seu nome na história da natação nos Jogos Olímpicos, mas poucos terão tanto destaque como o norte-americano Michael Phelps. Phelps é o maior nadador de todos os tempos. Mais do que isso, o americano é o maior atleta olímpico de toda a história dos Jogos, com 28 pódios conquistados em 30 provas disputadas ao longo de 5 edições. César Cielo. Falar sobre natação para nós brasileiros nos faz relembrar a conquista de César Cielo, o primeiro na modalidade a subir no lugar mais alto do pódio nas Olimpíadas. A conquista aconteceu em Pequim em 2008, quando quebrou o recorde sul-americano dos 50 metros livres aos 21 segundos e 3. E foi o primeiro a bater do outro lado da piscina. Judô. Criado há mais de 120 anos, o judô é um esporte em constante evolução. As técnicas básicas existem desde a criação do Instituto Kodokan por Jigoro Kano em 1882. Mais do que criar uma luta, o mestre Kano buscou desenvolver uma arte marcial em que a evolução técnica do praticante fosse sempre acompanhada de um avanço espiritual, norteado pelo ensinamento oriental que diz: muitas vezes é preciso ceder para vencer.
O judô aparece pela primeira vez na agenda olímpica em Tóquio em 1964, em caráter demonstrativo. Em 1972, o esporte entra na agenda oficial nos Jogos de Munique e 20 anos depois, em Barcelona, as mulheres começaram a disputar medalhas olímpicas. Esporte tipicamente oriental, o judô se tornou uma das principais modalidades do Brasil nos Jogos. Prova disso é que na edição de Londres 2012, a arte marcial ultrapassou a então líder vela em número de medalhas olímpicas conquistadas para o país. No total, são 22 medalhas olímpicas, sendo 15 medalhas de bronze, 3 de prata e 4 de ouro. E nessa trajetória, grandes atletas tiveram destaque nas Olimpíadas. Aurélio Miguel. Aos 24 anos, o judoca derrotou o atleta alemão na final dos meio pesados e conquistou o primeiro ouro olímpico brasileiro no judô. Começando assim a brilhante história do judô brasileiro nos Jogos Olímpicos. Rogério Sampaio. Rogério consagrou-se o segundo campeão olímpico do judô brasileiro ao vencer na categoria meio leve. A medalha foi o único ouro individual do Brasil na competição em Barcelona. Rafaela Silva. Rafaela entrou determinada nas Olimpíadas Rio 2016, especificamente no tatame montado na Arena Carioca 2, e passou por cima de suas rivais, subindo no lugar mais alto do pódio. Sara Menezes. Aos 22 anos, em sua segunda participação olímpica, a piauiense venceu a então campeã dos Jogos, a romena Alina Dumitru, e faturou o ouro. E os esportes coletivos são aqueles em que a equipe é formada por 2 ou mais pessoas. Essas atividades têm como característica principal a integração entre os componentes, divisão ou organização dos jogadores a partir de suas posições e o trabalho em conjunto para o alcance dos objetivos. Podemos destacar alguns esportes coletivos comuns para nós brasileiros e com grande relevância nos Jogos Olímpicos. Basquetebol. O esporte foi apresentado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de St. Louis em 1904, como um esporte de demonstração. Mas foi somente em Berlim, em 1936, que o basquete masculino apareceu no quadro olímpico. Enquanto isso, o feminino fez sua estreia em Olimpíadas quase 40 anos depois, em 1976, em Montreal. Em 1989, a FIBA permitiu que os jogadores profissionais da NBA participassem dos Jogos Olímpicos pela primeira vez. Futebol. O futebol foi disputado pela primeira vez em Olimpíadas nos Jogos de Paris em 1900. Na época, o esporte ainda engatinhava e apenas 3 nações estiveram representadas na modalidade. Único pentacampeão mundial no planeta, o Brasil não é conhecido como o país do futebol à toa. Ninguém tem mais títulos do que os brasileiros em Copas do Mundo. Mas quando o assunto são os Jogos Olímpicos, a seleção não ostentava o mesmo prestígio, pelo menos até o Rio 2016. O time já havia subido ao pódio 10 vezes, mas o ouro olímpico era um sonho antigo e inalcançado. No Rio de Janeiro, em 2016, o Brasil jogou em casa pela primeira vez e, com o Maracanã lotado, venceu a Alemanha na final em disputa por pênaltis e conquistou o título inédito. Voleibol. A história da modalidade nas Olimpíadas tem um fato interessante até em comum. Em Tóquio, 1968, o vôlei entrou no programa olímpico simultaneamente no masculino e no feminino. Desde a estreia, quando a União Soviética entre os homens e o Japão entre as mulheres conquistaram as primeiras medalhas de ouro, a modalidade não deixou de ser olímpica. No Brasil, o vôlei virou um modelo de sucesso a ser seguido por outros esportes, emplacando uma geração vencedora atrás da outra. De Atenas 2004 a Londres 2012, o Brasil não ficou de fora do pódio uma vez sequer. Somando então as modalidades apresentadas, teremos nessa edição 46 modalidades. Entre tantos esportes, certamente há alguns que você não conhece, mas com certeza se divertirá muito acompanhando-os nesse grande evento esportivo.